Olá a todos, sejam bem-vindos a essa apresentação do quarto Fórum Online de Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Me chamo João Batista Paulo Alves e agora apresentarei sobre a ocorrência de espécies exóticas lenhosas no estado do Piauí. Esse trabalho tem autoria minha, da Andressa Cailane dos Santos Alencar, José Alberto de Oliveira Freire, Rafael de Oliveira Xavier e da Marlete Moreira Mendes Ivanov. E ainda aborda o eixo temático Biodiversidade, Unidade de Conservação e Biomas em Risco. Em meio a várias finalidades, o transporte de espécies vegetais entre diferentes regiões não é um fenômeno atual, ele não é recente, né? Observamos, por exemplo, o transporte que ocorre desde o advento da agricultura, lá no período neolítico, e é intensificado com as grandes navegações aqui no século XV. E atualmente o transporte dessas espécies vegetais vem tomando escala global, em especial para fins econômicos, como o uso desses vegetais no âmbito alimentício, esses vegetais frutíferos para a alimentação, ou a produção do tecido, por exemplo, a partir de vegetais como algodão ou linho associados à indústria têxtil. Ainda, esse transporte ele pode ocorrer de maneira direta, onde essas espécies elas são transportadas de forma intencional para sua utilização. Exemplos já citados, como o uso no âmbito alimentício e industrial, além de outro exemplo bastante documentado, que é a introdução intencional dessas espécies para fins ornamentais, fins paisagísticos, ou também usados na agricultura e criação de animais. Além disso, pode ocorrer também de forma indireta, onde não há uma intenção de transportar essas espécies. Nesse caso, meios de transporte, como embarcação, aeronaves e veículos que carregam água de lastro, sedimentos ou cargas, podem se tornar meios apropriados para a dispersão e introdução dessas espécies exóticas, tanto animais quanto propagos vegetais em ecossistemas distantes. Uma espécie é considerada exótica quando ela é encontrada em um local fora de sua área de distribuição original, causado pela introdução antrópica intencional ou acidental. E quando essa espécie exótica ela se estabelece, se proliferam nessas áreas em que foram introduzidas, frequentemente causam impactos negativos para os ecossistemas nativos. Essas espécies que geram impactos negativos, elas são denominadas de espécies exóticas invasoras. Plantas exóticas invasoras, elas têm sido amplamente discutidas pela comunidade acadêmica, tendo em vista que são uma das principais causas diretas de perda de biodiversidade, junto de outros fatores antrópicos, como a superexploração do meio ambiente, mudanças no uso da terra e poluição. Não há um padrão único para definir e identificar essas espécies exóticas, mas existem características que são comuns e estão relacionadas ao potencial de invasão dessas plantas, como a produção em grande quantidade de sementes e sementes de pequeno porte, além da eficiência na dispersão destas sementes, certo? A maturação precoce, a exemplo da laranja doce, comumente chamada de Citrus sinensis, a qual possui um alto desempenho de dispersão. Outras características, como crescimento rápido, alta adaptabilidade às áreas degradadas e longos períodos de floração e frutificação. Dessa forma, esses padrões eles possibilitam uma alta capacidade de adaptação e dispersão, de modo que essas espécies elas ocupem novos territórios com eficiência. Para além desses padrões, a probabilidade de invasão dessas espécies em um ecossistema e o seu sucesso vegetativo e reprodutivo vai depender da resiliência daquele ecossistema, de tal forma que ambientes mais propícios à invasão são ambientes como
aqueles que possuem baixa riqueza de espécies que se tornam vulneráveis, pois possuem funções ecológicas insuficientes para a manutenção dos seus serviços ecossistêmicos, bem como os que carecem de competidores, parasitas ou predadores para combater esses vegetais invasores, o que pode conferir uma vantagem competitiva em relação às espécies nativas. Além disso, o grau de perturbação do ecossistema está relacionado diretamente é, com o potencial de invasão dessas espécies, de modo que quanto maior o grau de perturbação, maior será a probabilidade de invasão dessas espécies. Uma vez introduzidas em novos habitats, as espécies vegetais elas são submetidas às condições ambientais distintas daquela de sua área de origem. E quando elas conseguem se adaptar, elas passam a colonizar novos ambientes onde irão se multiplicar e dispersar pelo ecossistema, né? Esse processo resulta em um aumento exacerbado de sua densidade populacional, especialmente quando há ausência de predadores ou competidores naturais, que poderiam agir no controle populacional dessas espécies invasoras e freando esse processo de dispersão. E quando essas espécies elas atingem a alta densidade populacional, elas podem causar os mais diversos tipos de impactos nas espécies e nos ecossistemas nativos. Por exemplo, alguns impactos negativos, como a competição por recursos naturais, né? Elas podem ser responsáveis por alterações de ecossistemas, alterações de ciclos de água, composição do solo e regimes de queima. Podem ser responsáveis também pela disseminação de doenças, promovendo a redução da biodiversidade de espécies nativas, podem ser responsáveis pela homogeneização de ecossistemas junto de alterações de fitofisionomias, o que vai impactar a funcionalidade desses ecossistemas, por exemplo, afetando a sua resistência às mudanças climáticas, o que leva à aceleração do processo de perda de biodiversidade e principalmente em locais com alta riqueza de espécies endêmicas, além de alterar os processos evolutivos e a relação entre fauna e flora, a exemplo da relação entre polinizador e planta. O Instituto Horus ele aponta em 2022 a presença de 210 espécies de plantas terrestres exóticas invasoras no Brasil. Na região Nordeste, por exemplo, são conhecidos na literatura espécies invasoras responsáveis por impactos consideráveis no ambiente. Por exemplo, a Prosopis juliflora, comumente conhecida como algaroba, ela afeta a vegetação nativa por causar redução das reservas hídricas em um ambiente onde há escassez de tal recurso. O vegetal ele tende a causar não só danos ambientais, mas também econômicos, por exemplo, reduzir a disponibilidade de água para populações humanas e afetando as suas atividades agrícolas e agropecuárias. Outro exemplo é a Pontederia crassipes, comumente chamada de aguapé, que é uma erva aquática nativa aqui da América do Sul. No entanto, ela se torna exótica quando ela é encontrada em biomas como Cerrado e Caatinga. Quando as condições ambientais elas são favoráveis para essa espécie, ocorre o crescimento populacional desse vegetal, que vai formar uma camada sobre a espécie, sobre a superfície de rios, o que vai impedir a penetração de iluminação e redução dos níveis de oxigênio na água, que pode levar à morte da fauna aquática. É importante conhecer quais são as espécies exóticas e como elas são distribuídas em uma determinada área, para que sejam elaborados planos e políticas públicas que visam o controle populacional dessas espécies exóticas, reduzindo os danos causados por elas. No entanto, não há uma análise de dados sobre a distribuição dessas espécies vegetais no território piauiense. Diante desse cenário, esse estudo ele tem como objetivo listar as espécies arbóreas exóticas presentes no estado do Piauí e mapear a sua distribuição geográfica pela área, a fim de compreender os padrões de ocorrência dessas espécies no estado e fornecer subsídio para ações de conservação e manejo.
Essa pesquisa ela foi realizada com a reunião de publicações científicas que contenham lista de espécies da flora do Piauí, utilizando os descritores como levantamento, survey, florística, floristic e Piauí. Foram consideradas inicialmente todas as publicações com lista de espécies para o estado, de onde foram extraídas dessas listas apenas as espécies exóticas. E as publicações elas foram obtidas por meio das plataformas Google Acadêmico, Science Direct, plataforma CAF, do CAPES e etc. E a confirmação da origem e atualização da nomenclatura foi realizada pela plataforma Reflora, lá na parte de flora e funga do Brasil. Os dados foram coletados, foram nome científico, nome vulgar, ocorrência, unidade de conservação e coordenadas geográficas. Foi considerado apenas as espécies arbóreas e arbustivas e foram excluídas espécies identificadas a nível de gênero. Além disso, foram elaborados mapas de localização e densidade por levantamentos por interpolação, no caso a figura 1, e o mapa de calor de Kernel, para a densidade de espécies na figura 2, usando as coordenadas obtidas lá naquele levantamento prévio. E o arquivo vetorial da Unidade de Conservação Federais foram obtidas pelo ICMBio.kmz, recortado para o Piauí. As unidades de conservação federais consideradas para este estudo são a Área de Proteção Ambiental do Delta do Parnaíba, APA Serra da Ibiapaba, APA da Chapada do Araripe, Parque Nacional Nascentes do Rio Parnaíba, Parque Nacional Serra da Capivara, Parque Nacional Serra das Confusões, Parque Nacional Sete Cidades e Estação Ecológica de Uruçuiuna. As unidades de conservação estaduais, elas foram vetorizadas a partir das coordenadas que foram obtidas dos seus decretos de criação. As unidades de conservação estaduais representadas no mapa são a Estação Ecológica Chapada da Serra Branca, Parque Estadual do Rangel, Parque Estadual Cânion do Rio Poti, Parque Estadual Zoobotânico, APA das nascentes do Rio Uruçuí Preto, APA das nascentes do Rio Canidé, APAs das nascentes do Rio Longá e APA dos altos cursos do Rio Gurgueia e Uruçuí Vermelho. Foram delimitados também os biomas Cerrado e Caatinga, que foram obtidos na plataforma Terra Brasilis, e a construção dos mapas foram realizados pelo software QGIS versão 3,34. A reunião dos dados contabilizados que foram analisados nos mostra a ocorrência de 341 espécies exóticas ocorrendo em 51 áreas diferentes, como é observado na figura 1, no mapa de localização desses pontos de levantamento de espécies exóticas realizados no estado do Piauí, onde nós podemos observar, por exemplo, uma ocorrência dessas espécies, esses pontos laranjas, é aqui na APA Delta do Parnaíba, um pouco delas ocorrendo ali na Serra da Ibiapaba, certo? Além de várias outras localizações dentro do estado. Deste total, é registrado 245 ocorrências que estão concentradas em apenas 7 locais no estado, sendo os municípios de Picos, com 98, e Monsenhor Hipólito, com 61, sendo estes os municípios com maiores registros de espécies exóticas. O mapa de calor ele mostra uma maior concentração de registros dessas espécies que ocorrem tanto nessas áreas localizadas, citadas, que é Picos e Monsenhor Hipólito, além da terceira área com maior número de registros de espécies, que é a área de proteção ambiental Delta do Parnaíba. Outras duas áreas com números similares de registros são observadas, no caso São Raimundo Nonato, com 19, e Parque Zoobotânico de Teresina, com 20. Isso supõe que a baixa quantidade de levantamentos se deve à falta de pesquisas, não à ausência dessas espécies no estado. Quando é observada a figura 3 sobre biótica dos biomas, é perceptível que os cerrados meridionais praticamente não apresentam estudos florísticos que apontam para quais espécies ocorrem naquela região. Apenas o município de Bom Jesus do Gurgueia é um município que apresenta estudo, certo? Isso pode ser justificado quando é levado em consideração o intenso desmatamento que ocorre na região.
devido ao plantio de monoculturas na área, certo? E esse desmatamento ele é observado, por exemplo, em 2024, onde o Piauí ocupou a sétima posição entre os estados com maior desmatamento no Cerrado, desmatando mais de 8.000 quilômetros quadrados de área. Nesse estudo foram contabilizados 103 espécies pertencentes a 39 famílias, sendo Fabaceae e Apocynaceae, como é observado aí no quadro, as famílias mais representativas, com um número de 18 espécies para Fabaceae e 10 espécies para Apocynaceae, seguidas de Malvaceae com 9, Bignoniaceae com 5, Rutaceae com 5, Arecaceae com 4 e Euphorbiaceae com 4. Esse estudo ele pode ser comparado, por exemplo, com o de Silva 2022, na Paraíba, que registra 265 espécies exóticas em 23 famílias, com Poácea com 39, Fabácea com 30 e Asterácea com 15. No entanto, o estudo paraibano ele inclui as espécies de hábito herbáceo, não deixando um número exato de espécies para cada hábito, certo? Plantas da família Fabaceae possuem fatores fisiológicos que favorecem a colonização em locais com alta incidência solar e solos pobres. Por exemplo, é pontuado na literatura a associação dessas espécies com bactérias nitrificantes, certo? Além da constituição da família ser predominantemente por espécies autocóricas. É observado também a ação do efeito alelopático, onde essas espécies elas tendem a interferir na germinação e no desenvolvimento de espécies de plantas próximas. Pode ser observado da família Fabaceae a espécie Parkinsonia aculenta, comumente conhecida como espinho de Jerusalém. É uma espécie que facilmente coloniza áreas, que altera os bancos de sementes e reduz a biodiversidade vegetal nativa. É uma espécie que possui um crescimento radicular superior ao do caule e também sementes resistentes às condições ambientais estressantes. Além disso, o solo salino ele pode, de certa forma, favorecer a germinação dessas plântulas. Da família Apocynaceae é observado a espécie Calotropis procera, comumente chamada de saco de velho ou algodão de seda, que é uma espécie utilizada como planta ornamental, porém, na caatinga, cerrado na restinga, ela se torna invasora, de modo que ela pode prejudicar espécies nativas pela sua rápida maturação e também pelo efeito alelopático. O vegetal Neem, cientificamente chamado de Azadirachta indica, é considerado uma das plantas exóticas de maior impacto nos ecossistemas. Ela possui claramente impactos positivos, como no sequestro de carbono, auxilia na emissão dos óxidos nitrosos em campos agrícolas, atua no controle da desertificação, pois ela é um vegetal altamente adaptado a essas condições estressantes, e a diminuição da eutrofização por nitratos. No entanto, essa espécie também confere impactos negativos, exemplo do efeito alelopático, que inibe a germinação de vegetais nativos, pode alterar o regime hídrico local, e também, por exemplo, em Parnaíba, o município do Piauí, ela é utilizada em paisagismo e arborização. Porém, o seu pólen ele contém o extrato azadiractina, que é um extrato tóxico para as abelhas e afeta polinizadores e a flora local. Por fim, 22 espécies exóticas invasoras foram identificadas com base na lista do Instituto Horus, sendo 11 dessas espécies encontradas em 4 unidades de conservação, na APA Delta do Parnaíba, Parque Estadual Cânion do Rio Poti, Parque Estadual Zoobotânico e APA Serra da Ibiapaba. Quando analisada o total de espécies exóticas que ocorrem no Piauí, são observadas 33 dessas espécies ocorrendo em 4 unidades de conservação, sendo a APA Delta do Parnaíba e o Parque Zoobotânico concentrando os maiores registros dessas espécies. Esse estudo conclui que as áreas com grande número de espécies exóticas, a exemplo de picos, monceiro e hipólito, devem ser evitadas para a criação de unidades de conservação. Dentre as unidades de conservação analisadas, a APA Delta do Parnaíba apresenta o maior número de espécies exóticas, o que pode impactar a sua flora e fauna nativa. Além disso, é relatada a falta de levantamentos florísticos
que indica pouco conhecimento sobre a ocorrência dessas espécies no estado, principalmente quando analisado as unidades de conservação. Além disso, as pesquisas concentradas em poucas áreas, como o sul e sudoeste do estado, estão em estado crítico quanto ao conhecimento de flora e fauna exótica. Agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Piauí, FAPEP, pela bolsa, e à Universidade Federal do Piauí pelo Programa de Iniciação Científica Voluntária, ICV. Essas são as nossas referências e obrigado pela atenção.